Agora foi. Bom dia pessoal, tudo bem? Sou Matheus Peçanha. Tem alguns de vocês aí que eu não conheço, mas um prazer aí estar com vocês. O que que é esse momento, né? A gente começou a criar essa iniciativa para estar mais juntos dos nossos afiliados, né? Conversar, trazer essa discussão, essa troca também. Fizemos já um momento, alguns outros momentos, né? E agora a gente está trazendo alguns assuntos que a gente entendeu que são dores em comum para muitos dos nossos afiliados, né? Afiliados ao sistema de gestão Lixo Zero, as empresas que estão ou buscando a certificação Lixo Zero ou já são certificados Lixo Zero. E e dentro dessas conversas e entendimentos, uma das questões era fornecedores. E conversando então com o pessoal da Elo Verde, a gente viu que eles atendem alguns clientes cooperando com essa frente e, né, melhorando consideravelmente essas iniciativas com fornecedores, facilitando também o trabalho das empresas que têm essa atuação, que tem muitos fornecedores, né, que tem essa necessidade de homologação, de checklist, de validação desses fornecedores, né? E aí a gente entendeu que poderia trazer eles aqui, né? A ideia também é depois, se vocês ficarem à vontade, né, de compartilhar alguma questão, de fazer perguntas também. A Evelise que está aqui vai representar a Elo Verde, já chego lá, mas então, aí com isso, entendendo que a gente conversando, eles entenderam que também tem alguns clientes que poderiam se interessar também por essa frente, né, que usam outros módulos da plataforma, mas que também se interessam por esse tema de homologação, de verificação de fornecedores, de validação. E aí foi por isso que eles convidaram alguns de vocês aqui que não são afiliados a nós, né, através da Zeros pela Global Zero Waste, mas que também podem se interessar no tema. Então, é uma junção bem interessante aí, vira e mexe, a gente também se une em outras iniciativas, né, junto com a Elo Verde, eventos lá em São Paulo, né, e também outras iniciativas que a gente faz junto. E, bom, por isso estamos aqui agora, né? Então, a Evelise que está aqui vai falar um pouco sobre esse processo, né? De como que sobre o processo de fornecedores e validação e a importância dessas questões. E depois, ou durante mesmo, se vocês quiserem ir mandando perguntas, né? Ela vai fazer uma apresentação mais breve para a gente poder depois fazer uma troca aqui também com vocês. Beleza, Evelise? Tá com você aí. Tá joia, então. Obrigada, viu, Matheus? Obrigada aí pela introdução. E um bom dia a todos, né, pessoal? E é muito bom estar aqui junto, né, para conversar um pouquinho mais sobre esse tema que, para nós, assim, é um dia a dia onde a gente recebe muitas conversas e muitas discussões sobre esse tema de banco de fornecedores. E num desses bate-papos a gente entendeu que seria muito bacana a gente poder discutir um pouco mais sobre isso, né? Então, obrigada aí, Matheus, aí por ter feito o convite, né? Já somos parceiros há bastante tempo, mas feito o convite para a gente estar aqui e falar com vocês sobre isso. Então, tá joia. Vocês vão passar a apresentação, então, né? Eu vou procurar fazer um bate-papo com vocês, tá? Algo bem, assim, de 25 a 30 minutos, para a gente poder fazer uma introdução aí sobre o tema do banco. E se caso vocês tenham dúvidas, como o Matheus comentou, no meio tipo, surgiu alguma dúvida, querem fazer algum complemento, e fiquem super à vontade, a gente está aqui num ambiente bem de bate-papo rico para trocar ideias, tá? Se quiser, pode avançar aí na apresentação. Bom, só colocando um pouquinho de contexto, né? De quem está aqui conversando com vocês, né? Alguns a gente já conhece, e para quem nós ainda não tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Eu sou da CPO da Elo Verde, né? Que é da área de produto da Elo, sou sócia da Elo Verde, já tenho mais de 20 anos de atuação na área de
gestão ambiental, de sustentabilidade corporativa, então é um assunto que eu já venho vivenciando há bastante tempo, né? E que, inevitavelmente, se a gente está falando na área de gestão ambiental, meio ambiente, sustentabilidade, com certeza a gente está falando de fornecedores, a gente está falando de ter um banco robusto aí para poder ter com quem fazer a troca. Então a gente já está aí há mais de 20 anos trabalhando nesse tema que é um tema tão bacana, né? Bem apaixonante. Sou da área técnica, né? Então além de trabalhar na área de sustentabilidade, que a gente sabe que é uma área que ela abrange diversos profissionais, né? Eu sou bióloga, sou da área ambiental, mestre ali pela Federal do Paraná, e daí desde esse processo assim, de entendimento da área, a gente consegue ter uma visão holística aí desses processos, né? Então, só uma breve aí, introdução assim, de quem que, né, sobre o que a gente vai conversar. Pode seguir, Matheus. Aqui um pouquinho sobre a Elo, né, só para entender de onde é que a gente vem, né, então a gente tem essa parceria firme, mas quem que é a Elo, né? A Elo Verde uma plataforma de gestão da sustentabilidade, né, da qual a gente, né, sou sócia, e nós temos mais de 150 clientes que atuam conosco dos mais diversos segmentos. Então, a gente tem mais de 70 mil empresas conectadas aqui dentro da plataforma e a gente atua aí na parte de gestão de resíduos, emissão de controle de documentos ambientais, rastreabilidade, inventário de carbono, plano de gerenciamento de resíduos. Então, aqui, assim, só para dar um contexto um pouco de quem é a Elo Verde para vocês entenderem. E daí agora a gente já parte para a parte do banco de fornecedores em si, que é o objeto aí da nossa conversa, né? Pode seguir. Aqui tem acho que vai carregar aqui. Ó, eu acho que tá um pouco pesado, pode passar. Aqui era só um pouco do histórico dos nossos clientes, mas pode passar. Bom, por que falar do banco de fornecedores, né? Banco de fornecedores é um tema que ele é muito recorrente, então assim, é um tema bastante antigo que toda empresa tem aí os seus desafios quanto a banco de fornecedores, suas dúvidas, e é um tema em que a gente tem ouvido falar cada vez mais. Então, assim, por mais que um tema antigo, um tema latente, a gente percebe que nesses últimos anos a importância de um banco de fornecedores robusto e bem estruturado dentro das empresas tem feito toda a diferença. E a gente tem isso principalmente pelo fato de materiais, né, resíduos, não serem mais tratados apenas como passivos, mas como ativos ambientais. Então, aquele ponto de que antes a gente tinha que sempre destinar corretamente os resíduos, hoje ele já tem uma outra conotação. Como a gente pode destinar melhor os nossos resíduos, né, os nossos materiais e agregando valor com isso. E nesse sentido que o banco de fornecedores ele é um assunto que ele está cada vez mais sendo discutido e a gente vem recorrentemente tendo pautas aqui na Elo sobre esse tema. Inclusive, abrangendo toda a importância da cadeia, né? Da cadeia de fornecimento dentro da empresa. Então, a gente tem a questão de toda a destinação dos resíduos e qual que é o impacto que esses nossos fornecedores estão trazendo para a nossa operação. Né? E aí a gente vai desses impactos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até desses impactos que eles podem trazer, como também com mensuração de gases de efeito estufa, né? Por exemplo, qualquer pegada, né, dessa nossa destinação de resíduos, né, a pegada logística, né, para onde é que está indo os nossos resíduos, e que a gente precisa dos fornecedores para que nos deem esse contexto, nos deem essas informações para a gente entender qual que é a emissão como um todo da companhia. Então, não é só as emissões, né, de gases de efeito estufa, não é somente dentro da companhia, mas se alastra aí também para o banco de fornecedores. Então, como a gente faz essas intervenções, né? Então, por isso que é uma temática que está cada vez mais moderna e é a importância da gente trazer esse tema aqui para discutir. Legal? Vamos caminhando. Então, aí a gente vê quais são, né, as dores. Garanto que cada um de vocês tem dores específicas, né, na parte do banco de fornecedores,
E algumas delas eu trouxe aqui porque são as que a gente ouve com muita frequência. Seja processo manual, tenho que ficar fazendo levantamentos de fornecedores, né, na mão, em planilha, colocando no meu banco de dados. Saiu a pessoa que cuidava dessa planilha de banco de fornecedores, já não sei mais o histórico, né? Como é que eu gerencio essas informações? Faço um monte de PROC-V para poder entender como é que funciona. Acabo usando o IA, às vezes, para até me ajudar, mas está numa planilha, isso me gera confusão. Ou a busca de fornecedores, entrou um fornecedor novo, né? Para onde é que eu busco? Será que ele está perto? Será que ele está longe? Como é que eu vou fazer essa minha busca? Então, a busca ela tem uma estruturação? Quais são as perguntas que eu vou fazer para aquele meu fornecedor para saber se eu posso receber ele e usar ele nos atendimentos? Quais são os critérios que eu vou precisar, que eu preciso ter para receber esses meus fornecedores, o checklist que eu preciso fazer. Então, assim, dentro da parte de banco de fornecedores, a gente tem muita dor. Então, assim, são muitos problemas e, de novo, isso é peculiar, é de cada empresa. Então, cada empresa vai ter o seu mapa, né, as suas informações que precisam ser alinhadas e definidas. Por exemplo, quando a gente está falando de banco de fornecedores, a gente tem que entender muito bem, dentro da estrutura, quais são essas dificuldades, tá? E daí eu vou falar um pouquinho mais agora sobre cada uma dessas, de 3 dificuldades principais que a gente encontra aí nesse processo do banco de fornecedores. Pode caminhar. E daí, então, a gente tem a qualificação, né? Encontrar e qualificar os fornecedores, né? Que é aquela busca, né, que eu tinha comentado. Quando a gente fala em qualificação de fornecedores, é necessário que se pense em vários pontos. Por exemplo, primeiro, saber quais são os principais resíduos ou materiais que precisam de qualificação. Né? Então, assim, dentro da empresa, é todo resíduo ou a gente vai trabalhar só com resíduo perigoso? Ou só com resíduo que é reciclável, ou, por exemplo, eu tenho uma meta de aterro zero. Vou trabalhar só com uma qualificação mais robusta somente para quem está está destinando para aterro ainda, resíduos que ainda estão sendo destinados para aterro. Então, encontrar e qualificar os fornecedores é uma dor constante e a gente tem que pensar sempre num mapeamento. Então, assim, qual que é o meu foco? Né? Qual que é o foco dos resíduos que eu preciso fazer assim, essa qualificação? E daí, então, a gente tem que trabalhar com a questão de logística, né? Primeiramente. Então, onde que a gente vai buscar? A minha logística vai compensar? Então, assim, eu tenho a empresa em São Paulo. Compensa eu pegar uma solução lá do Rio Grande do Sul para atender a destinação do meu resíduo? Tem que pensar, não, eu preciso buscar alguém mais perto. E como é que eu faço para fazer essa busca, né? Então, esses pontos aí são super importantes. O preço competitivo, né? Quais são as ferramentas que vocês têm a possuir para poder fazer uma busca com preços competitivos? Então, às vezes, tem que trabalhar com parceiros externos para trazer esse olhar, né, de competitividade, né? Quem são as empresas da minha redondeza, do meu estado, que podem me trazer uma opção a mais de destino para sair do aterro e ir para uma opção de reciclagem, industrialização, ou mesmo trabalhar num design do produto para ele ser reinserido na cadeia aí da empresa. Então, assim, como é que a gente vai trabalhar enquanto isso? Essa parte do zero aterro, ela é super importante. Quando vai fazer a questão da busca e qualificação dos fornecedores, é importantíssimo que não queira-se apenas destinar o resíduo, tirar do pátio. Tem aquela coisa, né? Eu estou com muito resíduo no meu pátio, eu preciso tirar ele daqui. Tá, mas qual que é a minha destinação? Então, buscar essa questão de preferencialmente trabalhar com fornecedores que vão estarem com destinação não aterro, vai me agregar valor lá na frente, né? E os documentos ambientais? Na qualificação, eu vou qualificar, eu estou preocupado com os meus documentos desse meu fornecedor? Então, esses são um dos pontos que eles precisam ser verificados aí na hora da gente fazer essa qualificação, tá? Então, eu sei que isso daí já é rotina, eu imagino, para cada um de vocês, mas são pontos que às vezes a gente pega, às vezes a gente tem um baita de um fornecedor que vai atender minha dor, ele está próximo, eu consigo mandar resíduo para lá, só que ele não está com a minha documentação em dia.
Então, tem que trabalhar com esse balanço aí de como é que a gente vai fazer esses destinos, tá? Então, assim, são alguns pontos que são chaves aqui, não sei se vocês se identificaram com algum deles, mas são alguns dos que a gente ouve muito, né, na prática de com quem que eu vou trabalhar? Como eu faço para encontrar esses meus parceiros qualificados? E daí, então, a gente vem, né, para algumas soluções que depois a gente vai até, a gente pode falar um pouquinho mais, que é trabalhar com uma busca qualificada de parceiros, colocar isso num banco digital de informações para a gente achar fácil, né? Fazer a homologação, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Pode passar. E daí, então, vamos dizer que vocês encontraram aquele parceiro, né? Poxa, ele é zero aterro, ele tem documentação ambiental em dia, eu tenho já estou com tudo, achei o cara, né? Achei ele tá ótimo. Agora eu vou para outro processo, que é uma outra dor que a gente encontra dentro das empresas, como homologar e como manter essa homologação. Hoje o processo de homologação, ele pode ser feito de diversas formas, né? Muitas empresas acabam ainda trabalhando com checklist, planilha, Excel, e essas informações elas ficam às vezes perdidas dentro da empresa, tá? Então, e é difícil gerenciar. Então, essa é uma dor que a gente identifica muito dentro das empresas e que a gente vem até quebrando algumas barreiras em cima disso, né? Como eu posso manter a minha homologação? Então, assim, eu vou fazer uma auditoria, né? Eu vou homologar um parceiro com um checklist importante, né? Então, eu vou saber, dentro de cada organização, cada empresa vai ter o seu próprio checklist de informações. Ah, mas o que é esse checklist, Eve? Os checklists são aquelas informações que você vai perguntar para o seu parceiro, ou vai fazer uma auditoria presencial ou uma auditoria digital ali com ele, onde ele vai te responder como é que ele faz o gerenciamento do resíduo, para onde é que ele destina, se ele tem uma política de gestão, né? Como é que ele trata, se ele trabalha com resíduo perigoso, como é que ele faz a contenção desses materiais durante o transporte, durante a destinação. Então, enfim, você vai ter que fazer um processo de perguntar aquilo que é importante para o que está ali no, na, o que é importante para a sua organização. Então, você vai ter que levantar, né, aqueles pontos, né, aquela matriz de pontos-chave e transferir isso num questionário para mitigar riscos com o seu fornecedor. Então, entender aquilo que ele precisa seguir para atender um compliance e daí então encaminhar isso para ele responder. Ele respondendo as informações corretamente, seja através de um checklist estruturado, né? A gente recomenda que seja através de um checklist estruturado, né? E que a gente vê que às vezes as pessoas acabam respondendo, recebendo isso via e-mail, via WhatsApp, de qualquer forma, e depois essas informações se perdem, né? Então, assim, ter uma estrutura para receber esses dados e depois manter essa homologação para que eu possa ter um banco de informações daqueles parceiros que eles são pré-homologados, ou seja, eles estão aptos a atender no que eu preciso, só que eu não vou trabalhar com eles nesse momento ainda, porque eu tenho um outro parceiro que é mais interessante. Eu vou deixar ele ali no backup, né? Por exemplo. E daí, então, a gente tem os parceiros que são ativos. Não, é com aquele que eu estou fazendo a destinação do meu resíduo diariamente, mensalmente, numa trimestral, enfim, com uma periodicidade maior. Então, eu tenho aquele banco que eu tenho ele já pré-homologado, aquele meu que está ativo, eu estou trabalhando com ele diariamente, porém, eu tenho que manter esse processo dos dois. Como é que eu faço isso? Tá? Então, esses pontos aí que a gente percebe que são muitas dores que têm que ser trabalhadas, né? Outro ponto que também a gente encontra muito e é a questão do que a gente fala de cortar o mato alto, né? Então, depois que a gente conseguiu identificar bons parceiros para trabalhar, em que eles estão alinhados com a companhia, estão alinhados com a estratégia, com os meus requisitos, eu preciso manter eles homologados, né? Preciso manter eles ali com as documentações coerentes para que eu possa enxergar essa informação. Aqui a gente encontra um outro problema dentro das empresas. Se elas não têm o problema 1 e o 2, elas têm o 3, que é não conseguir enxergar o dado para transformar a informação em conhecimento. Tá, mas o que é isso? Muitas empresas não sabem, não conseguem enxergar ali quais são os parceiros que possuem, que estão realmente alinhados com as estratégias da companhia, com os requisitos da companhia e que podem atendê-los. Se não consegue ter essa base clara, muito dificilmente vai conseguir transformar essas informações, né, esses dados, em informações que vão gerar
uma relação robusta aí de despesas e receitas com relação a resíduos, saber se está realmente tendo uma receita interessante na venda de determinado resíduo ou se está pagando demais em outro, se aonde que estão onde é que estão esses meus resíduos com maiores custos, se tenho resíduos que estão sendo encaminhados ainda para aterro, em vez de ir para uma alternativa, uma reciclagem, um reaproveitamento, enfim, que seja um coprocessamento. Então, a dificuldade que as empresas hoje possuem é muitas vezes conseguir transferir a informação que tem no seu banco de dados, por exemplo, em uma visão estratégica. E esse é uma terceira fase que é importantíssima dentro do banco, eu poder gerar valor em cima dele. Tá? Então, vocês têm que entender. Pode deixar nessa tela ali pode passar, Matheus. Ali, daí no caso, que ele vai trazer valor para vocês. Então, assim, tenho que cortar o mato alto para poder enxergar como eu posso trabalhar ele de forma estratégica. E daí aqui, quando eu enxergo, eu começo a ver também alguns riscos na minha homologação. Na hora que eu consigo enxergar a informação, eu vejo quais são os riscos que eu tenho numa homologação que não está legal. Se eu vejo que tem uma homologação falha. E aqui eu trouxe 4 riscos para a gente falar um pouquinho. O risco legal, que são licenças que muitas vezes estão vencidas, isso daí vai trazer complicações, uma corresponsabilidade. Então, assim, se eu não consigo gerenciar os dados do meu parceiro, do meu fornecedor, ele está com licença vencida, ele está com o RAP, não tem cadastro técnico federal do IBAMA, está com o alvará vencido, isso aí vai me trazer um risco muito grande legal. Numa auditoria, se pegar transporte de materiais sem licença ambiental ou destino de materiais sem licença ambiental, vai respingar, né, vai trazer essa problemática para a empresa, porque ela é corresponsável por isso. Ao mesmo tempo, e a gente acha que é só a parte legal, mas não, tem a parte ambiental também. Então, assim, é super importante trabalhar com o processo de homologação sob o ponto de vista ambiental. As empresas elas têm a corresponsabilidade, sim, na destinação. Por exemplo, eu estou fazendo a destinação de tambores de óleo, por exemplo, com o meu parceiro, que ele tem licença ambiental, tudo certinho, mas ele não tem um plano de atendimento a emergências e houve um vazamento em rodovia. Será que aquele meu transportador ele estava preparado para trabalhar, para atuar nessa emergência ambiental? Então, esses pontos, eles são corresponsabilidade também da empresa. Então, tem que olhar se na homologação do processo, a empresa fornecedora, ela tem essa condição ambiental de atender. Assim como isso daí já projeta para um outro risco que é o reputacional. Se eu estou com um fornecedor homologado, eu estou me conectando a ele e eu estou entendendo que ele é responsável, sim, ele tem condições de destinar os meus resíduos. Então, eu tenho uma responsabilidade solidária ali. No caso ali do vazamento de óleo, se houver um vazamento de óleo, você tem um risco reputacional ali também, tá? E assim como se de uma hora para outra o fornecedor parar de atender te atender ali para destinar o resíduo, porque ele teve um problema interno, isso vai afetar vocês, pode afetar a empresa também de uma certa forma reputacional. Então tem que entender como é que esse parceiro está. E um último ponto de risco, que é um risco importante, que é o operacional, né? Que é interrupção na cadeia de fornecimento. Que é no caso, aqui eu estou com o meu resíduo lá e de repente o fornecedor diz que ele não vai mais fazer essa coleta durante essa semana e vai só na semana que vem. O que eu faço? Vou deixar aqueles meus materiais parados no CD? Como é que eu vou tratar quanto a isso? Eu vou ter um backup? Vou ter um parceiro backup, um fornecedor backup para trabalhar quanto a isso? Então, esses são os riscos que a gente tem que trabalhar num processo de homologação. Quem pode ter o meu backup em cima do fornecedor que já está me atendendo, né? Então, aqui são alguns riscos para a gente comentar. Podemos passar aqui. E daí, então, a gente falou de alguns problemas, né? A gente falou de algumas dores que tem, alguns riscos associados, e agora vou trazer um pouquinho quais são algumas boas práticas, né? Para fazer essa questão da homologação dos fornecedores. E daí aqui a gente trabalha um pouco naquilo que eu comentei da definição das necessidades, né? Então, assim, quais são os resíduos ou materiais, né? Enfim, que a gente vai trabalhar para fazer o banco de fornecedores, para fazer a homologação.
e essa necessidade, ela é de cada empresa. Então, assim, vou trabalhar apenas com o resíduo perigoso, porque para mim agora, nesse momento, na minha estrutura, ele é o mais importante. Não, a minha necessidade é trabalhar com todos os fornecedores para todos os meus resíduos, sem exceção, eu tenho que ter um banco robusto em cima disso. Então, vai depender dessas necessidades. Então, boa prática é primeiro a gente fazer essa definição do que eu preciso. E, por exemplo, assim, dessas necessidades, eu preciso de parceiros que sejam aterro zero, eu preciso de parceiros que atendam XPTO situações, né? Preciso de parceiros que tenham inventário de carbono estruturado para poder entrar no meu relatório de sustentabilidade também essas informações. Então, são definições das necessidades que estão alinhados com os critérios, né, da empresa. Depois disso, trabalhar numa qualificação estruturada. Então, assim, que é aquele checklist, né? Então, uma boa prática é a gente definir quais são as perguntas que vão qualificar aquele meu fornecedor em selo ouro, prata ou bronze, né? Quem são aqueles meus principais fornecedores que eu preciso cuidar? E como eu vou fazer a auditoria desses fornecedores. Então, assim, tem que estruturar também com uma boa prática, está sempre auditando eles recorrentemente. Então, para entender, porque as situações elas podem mudar, né? Hoje, o parceiro ele tem a licença, ele tem o prazo de vencimento dessa licença, e a gente tem que acompanhar essa auditoria para saber se ele vai renovar no tempo certo essa licença, se ele está renovando os seus documentos de, né, ambientais, se ele está renovando a sua estrutura, ele está fazendo manutenção no caminhão. Então, essas auditorias elas têm que ser periódicas, a gente tem que estruturar como é que ela deve, quais são as informações que a gente precisa nessa auditoria. Tá? Seguindo, a gente tem também assim a questão definindo nossas boas práticas, a gente passa por um fluxo de homologação, né? Tudo bem, Eve, eu tenho, já defini a minha estrutura, eu já tenho as minhas boas práticas, que eu vou trabalhar com boas práticas que já tem de governança aqui dentro da empresa, então eu vou trabalhar com o meu jurídico, né, para entender quais são as principais situações, com o meu setor de sustentabilidade também, porque para o relatório de sustentabilidade algumas informações vão ser relevantes, né? E como é que eu vou trabalhar agora com o meu fluxo de homologação? Como é que eu vou fazer isso? No começo, ele parece ser um tanto bagunçado, né? Então, assim, eu vou ter que buscar muitas informações, né? Então, eu começo com uma situação em que eu tendo a uma desorganização no início e depois eu passo para um fluxo onde eu tenho começo, meio e fim numa questão de ciclo, né? Então, eu vou fazendo um ciclo desse meu fluxo. E aqui eu trouxe para vocês algumas etapas, pode caminhar, algumas etapas que a gente tem do fluxo. Esse aqui é um fluxo padrão. Vamos dizer assim, cada empresa vai ter o seu fluxo, né? Mas aqui eu trouxe um fluxo que a gente enxerga hoje aqui na Elo como sendo um fluxo que atende a maior parte das empresas, tá? E que é o fluxo de padrão aqui de banco de fornecedores, que é fazer a busca do fornecedor qualificado. Então, assim, as empresas elas vão partir aí dentro da sua, né, da sua ótica ali, fazendo essa busca dos fornecedores de forma interna ou externa, algumas vezes, né? Para trazer esses fornecedores para dentro. Daí, então, vai cadastrar. Então, cadastro de fornecedores num banco de informações, para eu poder entender quem são eles, quais as unidades que eles vão atender, quais são os resíduos que eles vão me atender, para quais resíduos, cada fornecedor eu tenho um resíduo com um tipo de destino, né? Então, assim, cadastrar isso de uma forma estruturada, com um checklist de homologação. Então, inevitavelmente, a gente tem que passar por um checklist de homologação, porque nesse checklist de homologação a gente vê se eles podem ser aprovados ou não. Então, ele vai passar por uma fase de homologado ou não homologado, vai ser refutado. Ele não atende os requisitos do meu formulário, né? Então, ele não vai estar dentro da minha empresa. Então, eu tenho que homologar ele nesse sentido. E se ele é um parceiro que ele não foi homologado, mas ele muito interessante para mim, eu posso trabalhar num plano de ação com ele para melhorar aqueles pontos que eu identifiquei na homologação que não estão legais, para daí ele voltar a me atender daqui a
6 meses, ou quando ele tiver condições da minha empresa. Então, assim, eu trabalho nesse checklist de homologação tanto para colocar para dentro o meu fornecedor, como se eu quero melhorar ele, qualificá-lo para entrar na minha base. Depois que eu entendi previamente que ele está legal, eu vou para uma análise documental, e aqui esse fluxo ele pode ser ao contrário também. Primeiro eu analiso a documentação, para depois eu fazer o checklist de homologação, tá? Então, esse aqui é um fluxo que ele pode ser trocado. Muitas empresas analisam primeiro a documentação mínima e depois vai para o checklist de homologação. E daí, nessa análise documental, eu vou para cadastro, licenças, alvarás e tudo mais, até CNDs e várias outras situações que são importantes. Se tem algo que a gente vê com muita frequência agora também, é buscar se as empresas elas têm processos ambientais junto à IBAMA ou junto ao Ministério Público. Então, fazer uma busca nesse sentido também para ver se tem passivos associados aos fornecedores. Muitas empresas às vezes acabam se atendo à questão de licenças e cadastros, né? Mas essa questão de análise do passivo em empresas que têm setor de governança mais robusto, tem sido uma tendência, tá? A gente tem visto que está pegando também essas questões, tá? E daí a gente tem ferramentas para poder fazer essas análises aí mais aprofundadas. Então, eu fiz análise documental e para uma qualificação de fornecedor, né? E daí eu estou com o meu fornecedor qualificado, ele entrou na minha base, ele homologou, né? Eu trabalho com alguns planos de ação para manter esse meu fornecedor homologado, se ele tiver com alguma não conformidade que eu identifiquei numa checklist e tudo mais, e eu mantenho suas auditorias constantes. Então, essa qualificação de fornecedor, ela meio que fica um ciclo ali dentro, ela nunca para. Então, eu começo numa linear de uma busca de fornecedores, vou para as análises, entro na minha qualificação e ali eu fico até manter ele sempre comigo, tá? Podemos ir para o próximo. E daí, então, aqui, aquele processo ali, ele, quando a gente fala, ele parece ser um processo bastante demorado, tá? Então, assim, e ele na verdade, ele não é um processo que ele é rápido, porém, se a gente trabalhar com tecnologia, a gente vê que a gente consegue acelerar demais o processo, tá? E daí é isso que eu quero trazer um pouco para vocês, como algumas soluções que a gente pode trabalhar com a parte de banco de fornecedores, que é para sair daquele mundo de dores que a gente fala ali, né, que é das planilhas desestruturadas, não saber quem buscar, não saber onde é que eles estão, onde vivem, onde moram, né? A gente não sabe onde é que estão os fornecedores, então, assim, poder achá-los, né? E estruturar esse processo. Então, a gente entende que se a gente trabalhar com IA, com tecnologia, vinculado com experiência também, ter parceiros experientes conosco, eles vão nos acelerar esse processo também, tá? E aqui, daí, então, a gente tem algumas coisas em que a gente acredita muito, que é trazer os fornecedores como atores para agregar valor para a companhia. E daí aqui a gente fala isso porque a gente vê que se a gente tem fornecedores que eles vão estar fazendo gerenciamento dos nossos resíduos, com compliance, a gente consegue ter uma gestão facilitada com eles, né? Com os fornecedores. Então, assim, eu não vou estar só demandando informações, eu vou estar compartilhando informações, eu vou estar trazendo ele para perto da minha base, para trazer minha cadeia de valor para dentro, para perto de mim, eu vou estar compartilhando eu vou ter uma gestão mais facilitada dos documentos dele. Então, eu não vou estar só demandando informação, eu vou estar apoiando ele, olha, tá próximo do teu vencimento, não esquece, lembra, né? Então, assim, com lembretes, com notificações, para que ele possa estar mais próximo. Também ter esse mapeamento de riscos da cadeia de valor. Então, assim, por exemplo, no momento em que eu consigo trazer ele para perto, eu consigo analisar um pouquinho mais como é que está os riscos, se eu estou com os meus riscos mitigados ou não. Tudo isso é me reduzir custos no final do dia, né? Então, assim, tudo isso que a gente acaba falando, quando a gente aperta um pouco mais aí essa cadeia, digitaliza ela, traz tecnologia, a gente reduz custos e gera mais confiança, tá? Junto com os fornecedores. Então, eu vou dar uma corridinha aqui, porque acho que o nosso tempo está quase já indo, né, Matheus? A redução do lead time, né? Um ponto, Tranquilo. um ponto importante aqui que eu comento. Oi, Belize, só deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho que lançaram aqui. O Michael perguntou: durante as análises documentais dos fornecedores, quanto importante é a análise de atendimento de condicionantes da licença de operação do fornecedor?
Muitas vezes o fornecedor consegue atender todos os requisitos legais, Uhum. mas não consegue comprovar por completo o atendimento às condicionantes. Impressionante. Esse aí é um risco alto, tá? Esse aí é um risco alto, por quê? Quando ele vai fazer a renovação da licença ambiental dele, se ele não atende às condicionantes, pode ser que o órgão ambiental ao qual ele está se licenciando não renove. Então, assim, esse é um ponto que é crítico, tá? Quando não tem atendimento de condicionantes ambientais, no processo de renovação, que pode ser 4 anos, né, que é a licença ambiental, ela vai trazer um fator de dúvida, né, se vai ser renovada ou não a operação da empresa, a licença de operação da empresa. Fora isso, dependendo da condicionante que não está sendo atendida, há risco para a companhia. Por exemplo, se ele não está atendendo alguma informação que é mais documental, ok, pode ser que isso daí seja relevante, não seja relevante para a empresa, para vocês, né? Então, não vai afetar a operação de vocês. Mas agora, se ele não está fazendo ele não está atendendo alguma condicionante que pode afetar diretamente o gerenciamento do resíduo, por exemplo, ele é um destinador, ele não está atendendo os condicionantes de controle ambiental da destinação, os relatórios periódicos que têm que ser feitos, de emissões atmosféricas, eventualmente, ou de efluentes líquidos e a própria controle dele lá, isso pode trazer risco para vocês indiretamente na operação. Então, assim, é, é importante que se tenha um acompanhamento, por exemplo, de quais são as condicionantes que não estão sendo cumpridas e trabalhar com ele de perto com um plano de ação. Né? Não está cumprindo a condicionante, mas por quê? O que está acontecendo, né? Então, se é um fornecedor estratégico, aproximar com ele, com planos de ação, se for uma condicionante que pode afetar diretamente, não vou falar direto, mas indiretamente a operação de vocês, tá? Então, condicionante também é risco. Não é só o documento em si, ele está renovado ou não, tá? A gente sempre fala para ter um olhar ali nas condicionantes, porque tem empresas que têm poucas, mas tem empresas que têm muitas condicionantes para serem atendidas. E não é só apresentar o inventário anual de resíduos, tá? É várias outras coisas. Não sei se consegui responder. Bom, Sim, obrigado. Joia. Legal. Questão da redução do lead time, então esse aqui é um ponto chave, tá? Trazer tecnologia para perto para reduzir o lead time ali da homologação é fundamental. Isso aqui eu tenho dados não estruturados para trazer para vocês, tá? Mas é um levantamento que a gente fez com alguns clientes nossos que chega a reduzir 70%, o uso de tecnologia para banco de fornecedores chega a reduzir 70% o lead time, que é o que é o lead time? É eu buscar o meu fornecedor, homologar, auditar, fazer a busca documental e comprovar que ele pode entrar dentro da minha cadeia. Então, a gente vê que quando a gente associa com tecnologia, isso aí acelera demais, tá? E traz muito mais confiança para a empresa, porque o que acontece? Se ela faz. Muitas vezes, por que demora eu fazer a homologação dos meus fornecedores? Porque eu não tenho confiança de que aquela informação está toda ali disponível, demora para chegar a informação para mim, a licença não chega, né? Então, você tem que ficar pedindo 1000 vezes para ser encaminhado. Então, aqui a gente consegue ter essa aceleração de informação. Próximo daí. A questão da redução de lead time, a questão do banco de fornecedores ser um ambiente seguro. Então, quando eu falo que eu estou associando tecnologia com o meu banco de fornecedores, eu estou trazendo um ambiente seguro para ele. Porque eu estou tirando das planilhas em Excel que ficam no Drive, que podem ser apagadas, que podem ser mexidas, alguém pode mexer na fórmula, pode mexer perder o acesso, enfim, não atualizar, que é o mais comum, é não atualizar as informações. Então, assim, se eu estou com isso num banco de fornecedores, eu tenho um ambiente seguro de informação para analisar, gerenciar e reduzir os riscos associados à compliance, porque eu consigo ver as minhas documentações dos fornecedores, se está em dia ou não, quais são os resíduos e todos os dados, fazer plano de ação, checklist e tudo mais. Notificar, tá? Isso aqui é algo que a gente percebe que é um diferencial muito importante
muitas pessoas podem achar que não, não vai fazer tanta diferença na minha operação do dia a dia, mas faz, poder encaminhar de forma automatizada notificações para o meu fornecedor que ele tem que fazer fazer a destinação né, fazer um CDF, né, do processo, até renovar a sua licença ou me atualizar algum documento, né. E aqui eu trouxe só para poder sedimentar o conhecimento, porque aqui a gente está falando muito, né? Mas assim, quando eu falo de fluxo de homologação de fornecedores, né? Eu quis trazer uma telinha aqui só para poder representar isso, né? Para ser mais visual essa parte. Aqui eu tenho um fluxo em que eu consigo fazer uma homologação de fornecedores, por exemplo, né? Eu consigo trazer, aqui eu tenho um exemplo de um cadastro de parceiro, um cadastro de fornecedor, onde aqui eu consigo ver uma linha de homologação dele. Então, assim, eu vou desde o não homologado, que é o pretinho, até o pré-homologado, que é o verde, e o homologado, que está em azul. E eu posso reprovar ele ou manter ele numa condição de ativo, que é o que ele vai estar ali no dia a dia, né? Que algumas empresas gostam de colocar ele como ativo também. Então, eu posso também colocar qual que é o serviço que ele vai me atender. Ah, ele é só para destino, transporte e destino. E até mesmo eu posso colocar quais são os resíduos administrados. Muitas vezes a gente acaba, no banco de informações, a gente tem muitos fornecedores e a gente não sabe exatamente qual que é o resíduo que aquele fornecedor vai me atender. Então, aqui, quando a gente cadastra isso dentro do banco do parceiro, que a gente chama do fornecedor, a gente vai dizer, ah, ele vai me atender somente com pneu, vai me atender somente com baterias e lâmpadas e nada mais. Então, assim, eu não vou homologar ele para nenhuma outra estrutura, ele só está homologado para isso. Se ele vier aqui querendo me coletar óleo, não vou aceitar, porque ele está homologado apenas para isso. Tá? Então, essa aqui é uma visão super importante para a gente poder ter, e aqui é a visão do que a gente fecha aí dentro do parceiro. Depois disso, daí a gente faz aqui dentro desse processo também a partir de plano de ação com o parceiro, as auditorias, e daí tem todo um gerenciamento em cima disso, né? Outro ponto para sedimentar que eu queria trazer para vocês é a questão do checklist. Quando a gente fala de checklist de auditoria, às vezes pode ficar um pouco confuso como é que é esse checklist. Então, eu só trouxe essa imagem aqui para a gente poder entender como é que é um checklist de auditoria, né? Ou melhor, de homologação. Quando a gente faz o checklist, a gente pode perguntar várias coisas para ele. A gente pode perguntar questões, tipo, dados que ele precisa nos informar, informações discorrendo qual que é o procedimento de gestão dele, textuais, evidências, ele vai me mostrar a foto dos pátios de contenção de resíduos, que se ele deixar esses resíduos lá em armazenamento temporário, por exemplo, né? Então, assim, eu consigo colocar evidências nesse checklist e manter isso tudo registrado. Isso também é através de um aplicativo. Se precisar fazer em campo, a gente também tem a opção de fazer isso em aplicativo, né? Porque tem empresas que elas têm que estar a pessoa de campo ali respondendo e fazendo auditoria do checklist, né? E como último ponto, aqui para sedimentar o conteúdo, na próxima tela a gente tem aqui, não sei se tu consegue passar, a questão de visão que eu queria trazer para vocês. Lembra que eu comentei ali que uma das dores é a visão? A gente não consegue enxergar o dado, então assim, a gente cortou o mato, né? O mato alto, a gente tem as informações de cadastro, tudo, mas como é que eu enxergo essas informações? Como é que eu visualizo? Aqui eu consigo visualizar se os meus fornecedores estão homologados ou não estão, onde é que eles estão geograficamente, né? Se eles estão em qual região do Brasil, se eles estão com documentação pendente ou não estão. Aqui a gente não trouxe, mas dá para fazer visão financeira de contratos também, quanto que eu estou pagando destinando naquele resíduo, né? Se eu estou tendo receita ou se eu estou tendo despesa vinculado com os meus contratos. Então, tudo isso a gente consegue trazer para a Dash. Então, isso aqui, essa questão que se vocês não usam banco de fornecedores, ou, seja ele em planilha, em Excel, que vocês têm hoje na operação, tem que ter um BI associado, tá? Para a gente poder enxergar de forma estratégica. Então, assim, o BI, esse aqui é um exemplo de BI, né? Ele tem que estar associado para trazer formatação de dados para a gente, tá? Então, a gente conseguir transparecer isso em dados também. Bem, eu acho que só tem mais um slide. Que é aqui, que é o último só o resultado que a gente ganha, né, com o uso de um banco de fornecedores estruturado. Otimização de tempo de consulta do banco, então assim, eu vou lá, digito, eu acho que eu quero. Maior controle de ação de documentos, já falei exaustivamente disso, né? Redução dos erros e retrabalhos, então assim, eu tenho, não vou perder dados, perder informações ou digitar de forma errada, né?
A questão da gestão das auditorias e do plano de ação, também a gente já comentou bastante. Compliance das empresas e de fornecedores, isso aqui é um dado que é super importante a gente estar com esses fornecedores todos em dia, né? E ter as notificações que não deixam esquecer dos prazos e documentos e ali no nosso é, na nossa parte direita ali, que eu acho que é a mais importante, que são os resultados que a gente tem. Visão estratégica da cadeia de valor, então, independente de como é que é feito o banco de fornecedores, se eu consigo visualizar ele, eu tenho uma visão estratégica de toda a minha cadeia, onde é que eles estão e para onde é que está, como é que está sendo gerenciado esse resíduo, e eu consigo ter uma gestão das emissões de gases de efeito estufa, emissão de carbono da minha cadeia de valor, que hoje em dia não é mais algo que eu quero ter, não é um nice to have, mas é um must to have. Então, eu tenho que ter o gerenciamento da cadeia das emissões da cadeia de valor também, tá? Então, são pontos que a gente consegue entender assim, que são resultados expressivos quando a gente tem um banco de fornecedores estruturado. E eu acho que é, finalizamos. Então, esse aqui é um pouquinho que eu quis trazer para vocês. Assim, a gente tem um mundo de coisas para falar de banco, tá? Mas são algumas dos pontos assim chave que eu entendo que a gente vivencia no dia a dia. Acho que o Matheus pode até complementar, né? Em que a gente vê que são as principais dores e principais soluções que a gente geralmente indica, né? O que a gente orienta que seja feito, né? Para a gente trabalhar de uma forma estruturada. Show. Bom, muito obrigado, Evelise.